Oi, gente. Eu tenho visto muita gente nas redes sociais focando em aspectos que eu não considero os ideais do ponto de vista estratégico para o campo progressista. Notadamente, pessoas enfatizando muito a falta de decoro e os palavrões proferidos na reunião. É óbvio que essa falta de decoro não é desejável, mas focar nela é um equívoco por uma série de motivos. O primeiro deles é que os bolsonaristas eles se consideram representados por esse tipo de falta de decoro, pelos palavrões e por esse tipo de linguagem. Para eles, eles fazem uma leitura de que isso mostra que essas pessoas estão sendo honestas, estão falando a sua verdade, estão sendo autênticas. E essa autenticidade reforça o bolsonarismo, e nós podemos ver nas redes que os bolsonaristas mais firmes, aqueles que mais vinculados a Bolsonaro, se sentiram empoderados por essas falas. Então, focar nelas não funciona. Um outro motivo fundamental por que focar nelas não é uma boa ideia é porque a reunião tem uma série de elementos criminosos, com indícios de crimes muito fortes. E nós devemos focar no desmonte dos argumentos das pessoas tentando justificar esses crimes. Por exemplo, quando Bolsonaro diz que a família dele e amigos estavam sendo prejudicados, para não usar a linguagem dele, não é? E que ele iria trocar todo mundo, até o ministro, se fosse necessário, para proteger amigos e familiares, a justificativa dele, que ele estava falando da segurança do GSI, não cola porque essa segurança trata apenas de familiares, não inclui amigos. Ele ter colocado amigos na fala, que provavelmente ele estaria falando de gente como Queiroz, não faz o menor sentido, porque essa segurança que ele se referia não faz a proteção dos amigos da família Bolsonaro, faz proteção apenas da família Bolsonaro. Mas não é só isso. Quando ele fala em trocar o ministro, não faria sentido ele trocar até o ministro para resolver os problemas de segurança pessoal. Ele teria que trocar no GSI, ele teria que trocar, enfim. Ou seja, a frase claramente se refere à troca na Polícia Federal. Isso é muito óbvio e precisa ser desmontada essa narrativa do Bolsonaro usando esses dois aspectos. Se era no GSI, por que ele fala de troca de ministro? Se era o GSI, por que ele incluiu amigos? Não faz sentido a frase. Mas existem outros crimes presentes na reunião, crimes muito evidentes. Quando o Weintraub, por exemplo, Abraham Weintraub, ele fala em prender membros do STF e fala uma série de impropérios contra eles, o Celso de Mello já indicou que isso incorreria em crime contra a honra dos membros do STF. Quando Damares defende a prisão de prefeitos e governadores por estarem seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, quando eles estariam cometendo crimes contra os direitos humanos, quando na verdade eles estão protegendo a vida das pessoas, a Damares pode ser processado. Quando o ministro do Meio Ambiente fala em aproveitar a pandemia para passar regulação, para passar desregulamentação ambiental que busca justamente favorecer setores privados, ele também estava incorrendo em um delito e buscando a ausência de transparência na gestão pública, querendo fazer coisas sem que acontecesse a fiscalização. Então, gente, focar nos palavrões, focar na falta de decoro, é um equívoco muito grande. E pior, faz parecer para parte da imprensa e parte dos políticos que a falta de decoro, que o decoro seria mais importante do que as políticas públicas. O Paulo Guedes, por exemplo, disse na reunião que iria proteger as grandes empresas e não estava nem aí para as pequenas. Do ponto de vista político, as falas dessas pessoas, da Damares, do Weintraub, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, especialmente, o Moro tem outras coisas altamente criticáveis, mas nessa reunião, de forma especial, não detectei tanta coisa em relação a ele, até porque ele falou pouco, mas esses outros membros do governo, eles cometem ou delitos, crimes, ou mostram uma política pública
sem o compromisso com a vida das pessoas, sem o compromisso com o enfrentamento da pandemia. E nós temos que focar as nossas críticas nas políticas públicas e focar nos crimes e não perder tempo e energia na falta de decoro. Pode ser um breve e pequeno comentário dizer, em algum momento, que sim, eles demonstraram a falta de decoro, a incivilidade, a falta de responsabilidade com a gestão pública, mostram pessoas incapazes e inadequadas para assumir esses cargos. Mas esse comentário não pode ser de forma alguma o foco das atenções do campo progressista, da mídia e de vocês nas redes sociais, vocês que vão estar multiplicando isso em todas as redes, eu espero que estejam. Nós temos que focar as nossas energias naquilo que potencialmente ajuda a desconstruir a imagem do Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Sim, a imagem já está largamente destruída, é verdade. Mas por uma questão de luta social, de luta política, o nosso foco tem que ser nas falas problemáticas, não por utilizar palavrões ou por mostrar falta de educação e falta de civilidade, mas por mostrar um compromisso com políticas públicas, ou ausência de políticas públicas, que beneficiam a população. Vocês veem que eles não estavam, por exemplo, preocupados em discutir medidas para manter as pessoas dentro de casa, porque eles são contra o distanciamento social. Vocês percebem que eles não falam em medidas para salvar os empregos dos pequenos e dos médios negócios. O Paulo Guedes só fala das grandes corporações. Então, é fundamental o foco estratégico nas políticas e não no decoro e não na falta de decoro. Eu pego até o exemplo nos Estados Unidos. Parte da imprensa americana ela focou, por exemplo, na falta de decoro do Donald Trump na época da campanha contra Hillary. E Donald Trump usou isso para dizer: eu sou politicamente incorreto mesmo, eu falo a real com agressividade, e isso me faz diferente dos políticos tradicionais. E isso ajudou muito que ele fosse visto por boa parte da população como anti-establishment, como um cara fora da política tradicional. Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, Boris Johnson na Inglaterra e outros políticos populistas de direita usaram a mesmíssima estratégia, até porque esse pessoal não é exatamente muito criativo. Ou seja, eles se utilizam e se alimentam dessa crítica ao decoro, à falta de educação, como uma demonstração de que eles são diferentes, de que eles são autênticos, enquanto os políticos tradicionais seriam falsos. Quando a gente foca na falta de decoro, quando a gente está fazendo o trabalho deles por eles. Porque a gente está focando justamente naquilo que que gera um fortalecimento da extrema-direita dentro da sociedade, que gera que essa direita que existe na sociedade se torne ainda mais arregimentada, ainda mais firme na defesa dos políticos e das políticas de direita. Essa é uma estratégia completamente equivocada. O que nós temos que fazer é pegar os aspectos da reunião, como eu peguei no meu vídeo anterior, e demonstrar que eles sinalizam para atitudes que têm uma desconsideração prática, concreta com a coisa pública. Por exemplo, Bolsonaro querer proteger amigos e familiares e estar disposto a retirar qualquer pessoa que esteja no caminho dele para fazer isso, inclusive um ministro do Estado. Quando ele declara isso, ele mostra claramente a visão patrimonialista dele, ou seja, o uso privado da coisa pública. Quando ele diz que ele não está sendo informado, mas que ele tem uma rede de informação particular que informa ele muito melhor e que de fato funciona, ele mostra que ele quer utilizar o Estado como uma máquina particular, que o que funciona para ele é o particular, e ele está incomodado que o Estado não está informando ele, inclusive, de investigações em curso. Ora, essas são declarações problemáticas. Essas são declarações que indicam problemas sérios.
assim como as declarações da Damares, assim como as declarações do Weintraub, assim como as declarações do Paulo Guedes e do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Então, gente, eu queria fazer esse vídeo para dar essa dica para vocês de não tentar entrar no jogo do moralismo e tentar ficar apontando para, olha só como eles ficam falando palavrões, como eles são mal educados, como eles são. Não, 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 não. Isso vocês devem só fazer um leve comentário no final, bem en passant. O foco tem que ser todo na falta de compromisso e nos potenciais crimes dessa turma. Só assim, essa reunião pode ser potencializada para enfraquecer o governo Bolsonaro. E me parece que sim. Enquanto os bolsonaristas mais fiéis, esses vão ficar ainda mais potencializados por essa reunião, parte do apoio mais soft dele deve se minimizar nas próximas semanas. Me surpreenderia muito se a popularidade de Bolsonaro subisse para uns 35% nas próximas pesquisas. Pode acontecer? Pode, mas me surpreenderia. Me parece que o mais provável é uma oscilação para baixo. Não significa que o apoio entre os bolsonaristas mais fortes diluiu. Não, esse daí, os bolsonaristas que realmente abraçam todo o ideário do Bolsonaro, esses vão ficar ainda mais convictos do apoio dele, do apoio ao Bolsonaro depois dessa reunião. Porque eles se entendem perseguidos, inclusive pelo STF. Não é? Então essa percepção de perseguição vai ser aumentada. Mas o apoio que ainda pode ser desidratado, que eu continuo lembrando que o apoio que pode continuar sendo desidratado pode chegar aos 17, 18% mais ou menos. Então ele poderia ficar com 22, 21, até chegar no mínimo, não é? Que é aquele que para onde Bolsonaro não vai cair, porque são aquelas pessoas que tratam Bolsonaro como um culto à personalidade. Aquelas pessoas que vão para manifestações e ficam gritando mito. Essas daí vão com ele até o final. Enfim, eu queria dar essa dica nesse vídeo para que vocês não cometam esse erro e para que pessoas que estejam, outros youtubers e por acaso outras pessoas que possam assistir esse vídeo, foquem naquilo que de fato importa mais. Espero que isso aconteça, porque se as pessoas ficarem focando na falta de decoro, a gente vai estar fazendo o jogo que o bolsonarismo mais quer. Era isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Você está na nova máquina do tempo. Um abração. Ah, sim. Hoje tem uma live minha com o Fernando Daflon, das 18 horas até as 19h30. Conto com a presença de vocês. Um abraço, gente.